Olá, pessoal do sexto ano, tudo bem? Eu sou o professor Alexandre de Geografia e sejam bem-vindos a mais um vídeo encontro. Então, pessoal, a gente vai dar continuidade à nossa última aula, onde a gente falava sobre localização. Se lembram? O que a gente precisa ter para não se perder na hora de sair de um lugar e ir para o outro? Então, vamos dar uma recordadinha aqui rápida, ó. No que a gente viu no nosso último encontro? Na verdade, a gente começou com uma historinha, né? Lembram dessa historinha da Mafalda? Dois amigos conversando com a menina e ela pergunta para onde eles acham que a humanidade está indo. E aí eles começam a discutir, dizendo que a humanidade vai para frente, claro. Só que para frente de quem, né? Um na frente do outro, a frente está em lugares diferentes. E aí a Mafalda se aborreceu, saiu de perto deles e dizendo, agora eu entendo por que a humanidade não vai para frente. Porque se a gente não souber para onde a gente está indo, para onde é a frente, a gente não vai para lugar nenhum, né? Então, essa era uma questão, era uma pergunta que a gente deixou. O que a gente precisa ter para se orientar, para poder se deslocar no espaço? Nós precisamos de referenciais. E, na maioria das vezes, a gente usa aquilo que a gente está enxergando, os referenciais, para poder a gente ir para um lugar, ensinar alguém a ir para um outro lugar, às vezes na nossa casa mesmo. A gente precisa ter pontos de referência no espaço. Podem ser comércios, podem ser bancos, prédios, casas, parques. Então, a gente se utiliza daquilo que a gente está enxergando para poder se locomover. E aí a gente falou, né, comentamos, que o primeiro e o principal referencial que a gente tem desde a antiguidade é o movimento aparente do Sol. Por quê? Porque a gente percebeu com o tempo, ao longo de milhares de anos, que o Sol sempre nasce num local, numa direção, e se põe na outra. Todo dia do mesmo jeito. Não falha. Todo dia, o ano inteiro. Então, essa foi a primeira referência que nós usamos como sociedade para sair de um lugar e ir para o outro. E aí decidimos chamar, né? Decidimos chamar o lado onde o Sol nasce de Oriente, que depois, com o tempo, passou a se chamar de leste. E o lado aonde o Sol se põe, nós chamamos de ocidente, que depois passou a ser chamado de oeste. Então, percebam, esse movimento aparente do Sol deu dois pontos para nós: o leste, oriente, e o oeste, que é o ocidente. Agora, por que a gente chama de movimento aparente? Então, nós fomos recordar que, na verdade, não é o Sol que gira e sai de um lado e vai para o outro. Na verdade, somos nós que estamos girando na frente do Sol. É o tal do movimento de rotação. Nesse movimento de rotação, a Terra gira ao redor de si mesma. Ela fica rodando em torno de um eixo imaginário na frente do Sol. Isso faz parecer que o Sol está saindo de uma posição e indo para outra, o que, na verdade, não é. Por isso que é um movimento aparente. Esse giro que a Terra dá em volta dela mesma dura um dia, 24 horas. E é justamente por isso que a gente tem os dias e as noites. Uma parte do planeta está iluminada pelo Sol, enquanto a outra parte está na escuridão. Como o planeta gira, alterna-se. Quem estava na noite passa para o dia, quem estava no dia passa para a noite. Então, o leste e o oeste vêm desse movimento que a Terra faz na frente do Sol. Já o outro movimento que o nosso planeta também realiza, girando em torno do Sol,
é o tal do movimento de translação. Então, perceba que, ao mesmo tempo em que a Terra gira em volta dela mesma, ela também gira ao redor do Sol. Esse giro completo leva 1 ano, tem a duração de 1 ano. E é ele que é responsável pelas várias estações que a gente tem ao longo do ano, as 4 estações do ano. Aí, como é que funcionam, aproveitando esse gancho, as estações do ano? Como é que elas se alternam, né? Como é que vai ficando diferente a temperatura, época de mais chuva, época de menos chuva? Então, aqui, ó, é o tal do movimento de translação. A Terra dá um giro em volta do Sol. E aí você vai percebendo, ó, que a cada 3 meses a gente está numa posição diferente em relação ao Sol. E em cada posição dessa, a gente está numa estação do ano diferente. Enquanto aqui, ó, em setembro e em março, a Terra recebe luz do Sol igual no planeta todo, tanto na parte norte quanto na parte sul, que é quando a gente está na primavera e no outono, nos outros 2 meses, dezembro e junho, o Sol não bate igual, da mesma maneira, no planeta todo. Então, ó, aqui em junho, eu recebo mais luz na parte norte e menos luz na parte sul. Em dezembro, é o contrário. A parte sul recebe mais luz e a parte norte recebe menos luz, que é o inverno e o verão. Importante lembrar que as estações elas são invertidas. Enquanto o norte é inverno, para o sul é verão. Enquanto no norte é primavera, para o sul vai ser outono. E isso vai se sucedendo, vai se alternando ao longo do ano. É esse tal movimento de translação, que são as estações do ano, né? Determinadas por esse movimento de translação. E aí, a gente não parou só no leste e oeste. A gente precisava de outros referenciais, porque só o Sol não era suficiente. Então, espertamente, os chineses, lá na antiguidade, descobriram que um determinado mineral ele poderia servir para orientação, se baseando no magnetismo. E aí eles inventaram a bússola, que é um equipamento que se utiliza, deixa eu sair daqui, que se utiliza do magnetismo da Terra para determinar 2 outros pontos, que é o norte e o sul. Então, a bússola que foi inventada pelos chineses deu outros 2 pontos para nós, o norte e o sul. Hoje em dia, os equipamentos são bem mais modernos, né? O GPS, que está aí em quase todos os smartphones, eles utilizam satélites que estão fora da Terra para dizer a posição exata de onde nós estamos na superfície e facilitar o deslocamento, indicando os lugares para onde a gente pode ir. Enfim, esses 4 pontos que a gente está falando aí, que a gente descobriu uma maneira de saber para que lado eles estão, norte, sul, leste, oeste, são os que a gente chama de pontos cardeais. E esses 4 pontos cardeais, eles foram representados desde o passado, lá da Idade Média para cá, num desenho chamado de Rosa dos Ventos. Para a gente parece mais uma estrela, né? Mas como os cartógrafos da época, né, os navegantes, usavam essa imagem e achavam que ela lembrava uma rosa, ficou conhecido como rosa. E que indicava a direção dos ventos. Os ventos que vinham do norte, do sul, do leste e do oeste. Então,
A rosa dos ventos indicam os 4 pontos cardeais. Só esses 4? Na verdade, não. Indicam outros. Mas, por enquanto, a gente vai ficar só com esses 4 aqui. E aí, aqui do lado, a gente tem um menino que está fazendo essa mesma orientação que nos mapas aparece na rosa dos ventos. Só que ele está fazendo aqui no chão, ó, no nosso mundo real. Como é que eu posso me orientar? Então, o norte, que na rosa dos ventos vai aparecer aqui nesse desenho na parte de cima, na direção do menino é onde está a cidade. Na frente dele, aonde está a cidade, é a posição norte. É o referencial norte para ele, que é onde está a cidade. Já o sul ficou nas costas do menino. O ponto leste, que é o nascente, né, onde o sol nasce, ficou para aqui, ó, para a mão direita do menino, ele estando de frente para o norte, a mão direita está apontada para o nascer do sol. E o oposto disso, na mão esquerda, vai estar o oeste. Então, leste, nascente, oeste é onde o sol vai se pôr, é a direita e a esquerda do menino, porque ele está de frente para o norte, onde está a cidade, e de costas para o sul. Então, os 4 pontos cardeais, eles servem para essa nossa orientação básica, para onde fica determinados locais a partir do deslocamento do Sol e a indicação que a bússola dá do norte e do sul. Essas divisões norte, sul, leste, oeste, na superfície da Terra, elas são muito mais práticas de serem vistas com as distâncias muito grandes sobre os mapas. Então, os mapas que hoje mostram o planeta todo, eles precisavam desses referenciais desenhados, marcados na forma de linhas. Então, foram criadas linhas imaginárias para facilitar essa localização. Os paralelos são linhas que são marcadas na superfície da Terra, nos mapas, né? Não na superfície, mas nos mapas que mostram a superfície da Terra, na forma horizontal. Então, os paralelos são linhas horizontais que dividem o norte do sul. Então, a linha principal aqui, ó, que é a tal da linha do Equador, que vocês já ouviram falar alguma vez, ela divide o hemisfério norte, que vai do Equador até o Polo Norte. Então, toda essa parte da Terra aqui, ó, é o hemisfério norte. O que é hemisfério? Metade de uma esfera. A Terra é uma esfera. Metade da esfera é um hemisfério. Então, o hemisfério norte vai do Equador até o Polo Norte. E o hemisfério sul vai da linha do Equador até o Polo Sul. Então, eu tenho um hemisfério sul e um hemisfério norte. Perceba que aqui, ó, onde está o mapa do Brasil, nós estamos divididos entre os 2 hemisférios. O Brasil tem um pedacinho dele no hemisfério norte e a maior parte do nosso país está no hemisfério sul. Por que isso? Porque a gente é cortado por essa linha imaginária chamada linha do Equador. Junto com os paralelos, foram pensados também, deixa eu sair da sua frente, os meridianos. Os meridianos são essas linhas aqui, ó, na vertical, que estão em pé, que fazem a separação do Oriente e do Ocidente. A partir de uma linha no meio, uma linha central, que é chamado de meridiano central ou meridiano de Greenwich, que está aqui em azul, ó, eu faço a separação entre o hemisfério, de novo, ó, metade da esfera, hemisfério oriental, que é o leste, e para o outro lado, eu tenho o hemisfério
ocidental, que fica do lado oeste. Então, ó, os 4 pontos cardeais, norte, sul, leste e oeste, são representados no mapa a partir dessas linhas imaginárias. Elas não existem, de novo, né? Elas foram criadas para serem medidas, marcadas, servindo de referenciais nos mapas. Por isso que os mapas são muito importantes, desde o passado, para a localização. Falando nisso, vamos dar uma olhadinha rapidamente na história dos mapas, ó. Como é que o que é cartografia? Está escrito aqui, ó. Cartografia é a arte ou ciência de fazer mapas. Então, lá na antiguidade, ó, os mapas eram muito rudimentares. Eles não eram nem feitos em papel. Esse mapa aqui é um dos mais antigos que a gente conhece, com cerca de 3 a 4 mil anos, que ele é uma placa de barro, como se fosse uma telha de barro, aonde foram feitos desenhos mostrando 2 rios, um pequeno vilarejo. Então, esse era um mapa muito antigo, que era muito rude, né? Muito simples. Não tinha muitos referenciais. Já na Idade Média, Idade Média aí vai até o século XIV, século XV, os mapas eles eram muito mais voltados para os interesses da Igreja Católica, então eles tinham uma relação muito forte com a religião, né? Não eram muito precisos, não davam os desenhos exatos dos lugares. O que era importante era tentar unificar a Terra com o Criador, com Deus. Então, os mapas não tinham muito objetivo, não eram muito úteis. Já na Idade Moderna, a Idade Moderna é o período das grandes navegações, quando o Brasil foi descoberto, por exemplo. A partir de 1500, os mapas se tornaram estratégicos, porque, olha só, a quantidade de linhas que estão desenhadas aqui, ó, a Rosa dos Ventos. Então, os cartógrafos, que é quem faz os mapas, eles começaram a utilizar dessas técnicas mais modernas, para a época, né? Moderna para a época, bússola, essas linhas imaginárias, para localizar os lugares, criar rotas de navegação. Então, os mapas se tornaram secretos. Ter um mapa era saber invadir um território inimigo, traçar uma rota de comércio com outro lugar, registrar os lugares onde se encontrava ouro, onde tinha madeira, minerais, vegetais e animais que pudessem ser comercializados. Enfim, os mapas se tornaram muito importantes. E nos dias de hoje, nem se fala, né? Os mapas são ultramodernos, não precisam nem ser mais de papel, eles podem ser na tela de um computador, como a gente está vendo aqui agora, e mapeando o planeta inteiro. Já não existem mais lugares desconhecidos. Toda a superfície do nosso planeta já está mapeada, até porque não é preciso mais navegar até um lugar para se conhecer aquele lugar. Eu posso olhar a Terra de fora, mantendo um satélite no espaço que gira em volta do planeta e vai me mostrando as imagens que o planeta tem em tempo real. Então, os mapas hoje são bem mais úteis e modernos e na mão de qualquer um, né? De domínio público, para qualquer um poder usar. Agora, dependendo do que eu quero ver, os mapas eles podem ter tipos diferentes, podem ter temas diferentes de acordo com o que eu quero estudar. Então, nesse aqui, por exemplo, ó, que é o mapa do Brasil, ele não está mostrando cidades, estados, mas ele está mostrando o relevo, que é o desenho do horizonte. Onde é que é montanha, onde é que é planalto, planície, depressão. Então, esse mapa aqui é um mapa do relevo do Brasil. Já esse outro está mostrando os climas. Onde é que é mais quente, onde é mais frio, onde chove mais, onde chove menos. Então, são diferenças de clima
representado em cores dentro do mapa do Brasil. Opa, fugiu aqui. Já nesse aqui, eu tenho os rios, que é a hidrografia que a gente chama, e, por fim, um mapa de regiões, um mapa que mostra as regiões diferentes que o Brasil tem. Região Norte, Sul, Sudeste, Nordeste, Centro-Oeste, e por aí vai. Além disso, né, outra forma de mapa temático que eu posso ter para saber sobre a realidade de um determinado lugar são assuntos que eu posso representar no mapa. Então, por exemplo, nesse aqui, ó, eu tenho a noção de onde é que tem mais gente e menos gente no Brasil, que é o que a gente chama de densidade demográfica. Quanto mais escuro, mais gente concentrada. Quanto mais clarinho, mais vazio vai ser aquele lugar. Então, a densidade aqui, a população, está sendo representada nesse mapa por cores. Já nesse outro, eu posso fazer, por exemplo, um estudo de desemprego. Em que lugares do Brasil tem mais gente desempregada? Então, eu colho essas informações, entrevistando, pegando documentos, e represento isso num mapa temático de desemprego. Nesse outro aqui, é uma representação da violência, quantos jovens foram mortos de 0 a 19 anos no ano de 2010. Então, separo por cores, cada cor representando uma certa quantidade de homicídios. E, por fim, o mapa pode ser até interativo, né? Como esse aqui, ó, já que a gente falou que o mapa não precisa nem ser em papel, ele pode ser digital. Esse aqui é um mapa mostrando o analfabetismo, a quantidade de pessoas que ainda não sabem ler e escrever no Brasil, de acordo com os estados, né? Então, o que a gente percebe? Que a localização depende desses referenciais, que desde a antiguidade a gente foi se apropriando pelo que enxergava e depois criamos formas mais modernas de ter esses referenciais, né, a partir de equipamentos mais modernos, e a representação nos mapas, que a gente pode fazer até hoje, numa simples folha de papel, para ensinar alguém a chegar na nossa casa, ou mapas muito modernos, representando o assunto dos mais variados, né? Percebem como é que a geografia é bacana de ser estudada? E é isso daí. Pessoal, eu fico por aqui, a gente encerra esse nosso assunto hoje. Cuidem-se e até o nosso próximo vídeo encontro. Tchau, tchau.